Mateus capítulo 5, verso 14, está escrito assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos outros, e eles conheçam a Deus e glorifiquem a Deus, vendo o que Deus fez na vida de vocês. Da criação até a consumação, esse caminhar, esse desenvolvimento da história da humanidade à luz do Criador e do Redentor de todas as coisas. É dentro disso aqui que está a nossa existência, é dentro disso aqui que surge a nossa vida, é dentro disso aqui que o reino de Deus na terra é demonstrado, é aqui que a gente se acha, é aqui que a gente se encontra, isso aqui nos localiza na história. Nesse texto, Jesus está dizendo uma coisa para os discípulos que já estava programado por Deus desde o começo de tudo. Porque se Deus é o Criador e em nós está a sua imagem, é para que tudo o que Ele é fosse visto através de nós, ok? Não precisaria Deus colocar nada em nós para que o conhecêssemos. Não precisaríamos ser imagem de ninguém. Nós fomos criados à imagem dele para que ele fosse visto em nós. O que atrapalhou isso? Já falamos no segundo domingo. A queda. Que é quando o homem come do fruto e fala, não. Essa coisa do que é bem e do que é mal não tem a ver com Deus. Tem a ver comigo, eu conheço e eu decido o que é bem e o que é mal. Esse descolamento do Criador e da sua imagem, da humanidade, é que faz o mundo ser como somos. E disse isso já em outros domingos. Na verdade, todos nós somos Adão. Todos nós fizemos isso. Todos nós decidimos um dia e continuamos decidindo que fazemos aquilo que queremos, independente do que Deus deseja que façamos. Essa, aliás, é a grande guerra que nós temos. Lutar contra a nossa vontade, da qual somos escravos. Nós temos uma escravidão que nos acompanha. Nós não vivemos em plena liberdade. Quando alguém fala de livre-arbítrio, eu fico um pouco preocupado. Não é bem assim. Livre-arbítrio mesmo a gente não tem. Porque nós somos escravos da nossa vontade. Nós não somos livres de nós mesmos. Você é livre para fazer o que você quer, mas você não tem poder de mudar o que você quer. Porque esse desejo nos comanda. E nós não temos o nosso desejo como nosso inimigo, esse é o problema. E achamos que liberdade é poder fazer o que quero. E o problema é que às vezes eu faço o que eu quero, eu prejudico pessoas, eu destruo o meu lar, e os outros dizem, por que você não muda? E eu digo, porque eu não consigo mudar o que eu quero. Isso está mais entranhado dentro de mim do que eu possa imaginar. Eu sou escravo dos meus desejos, e há um componente da queda. Paulo diz em Romanos 7, já lemos aqui, que nós lutamos contra a nossa vontade. Em Gálatas 5,17 também, há dentro de nós um conflito da nossa carne contra o Espírito, do Espírito contra a nossa carne, porque a nossa carne se opõe a Deus para que não façamos o que Ele quer. Temos na nossa mente uma vontade, mas na hora H a gente mete os pés pelas mãos. Temos a escravidão do pecado e a escravidão dos nossos desejos e achamos que somos livres. Aliás, lutamos pela liberdade de fazer o que queremos, de manter a prisão. Por isso que o novo nascimento pressupõe a nossa morte. Entendeu? Por que seguir a Cristo significa nascer de novo? Porque aquele que no Éden decidiu fazer a sua vontade, morreu. Mas aquele que na cruz decidiu fazer a vontade do Pai, morreu para si. Deixa eu voltar. Aquele que na sua humanidade quis viver a sua vontade, morreu para Deus.
Mas aquele que na cruz decidiu morrer para a sua vontade e obedecê-lo, viveu eternamente. Você entende o paralelo ambíguo entre Adão e Cristo? Que Adão representa aquele que está vivo para o seu desejo, mas morto para Deus. E Jesus representa uma outra humanidade, daquele que diz, eu vou morrer para a minha vontade para obedecê-lo, e vive eternamente. Quando nós dizemos, eu me converti, é uma palavra que a gente tem que falar muito para entender o que isso significa, e nem sei se essa é a melhor palavra, mas a conversão é mudança de rumo. Convergir é você tomar um outro caminho, diferente do que você estava. Ao mesmo tempo que a palavra nascido de novo, só tem razão de eu nascer de novo se eu já não vivo mais o que eu vivia. Então, seguir a Cristo, fundamentalmente, não é encontrar um Deus que vai fazer a minha vontade. Quem faz isso é gênio da lâmpada. Você esfrega, ele sai e você faz os seus pedidos. Seguir a Cristo não é encontrar um Deus que eu estou gostando do que eu sou, do que eu penso e do que eu quero, e digo para ele outras coisas que eu quero e que me falta, e ele completa o que me falta. Não. Isso é ser escravo da minha própria vontade e fazer Deus escravo do meu próprio desejo. Seguir a Cristo é eu dizer, eu não quero mais ser quem eu sou. E eu não quero mais desejar o que eu desejo. Eu quero ser uma nova criatura. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai ter que se autonegar, autonegação. É um esforço grande. Tome a sua cruz, porque isso vai ser um grande sacrifício para você lutar contra você mesmo, contra o pecado e o desejo que estão dentro de você. E você me siga, anda comigo, segue as minhas pegadas. Esse novo nascimento é o que nos faz filhos de Deus. Não é o fato de eu frequentar uma igreja, não é o fato de ser evangélico, nem de ler a Bíblia. É a disposição da morte. É por isso que o cristão, ele não consegue se ver completamente encaixado dentro de nenhum pensamento, de nenhuma filosofia ou de nenhuma ideologia que parte do mundo que está caído. Porque nenhuma dessas lógicas pressupõe a morte do ser, a morte do ego e a morte da própria vontade. Todas as filosofias, ou razões, ou ideologias, sempre pensam no que você pode fazer para acrescentar o que você quer. Mas o Evangelho diz que a solução não está no que você quer, mas naquilo que Deus quer. Aliás, é por isso que aquele que é um filho de Deus entende que não adianta eu trazer uma regra ou uma lei religiosa, porque isso não muda ninguém. Sabe como é que você e eu decidimos morrer para nós mesmos? Não sei. É um mistério. É o mistério de que um dia eu falei, é Cristo, não sou eu. Não é porque eu ganhei um carro novo, porque eu ganhei na loteria, não é porque alguém me fez um milagre, apesar de que Deus cuida de nós, supre a gente, nos cura, tudo isso é verdade, mas não foi isso. Porque tem outras religiões e seitas que também fazem curas e sinais, não é isso. Não é o que eu recebo nem o que eu ajunto. Um dia eu disse, não quero mais viver, quero viver para Cristo. Sou um pecador, me arrependo do que eu sou. E isso aconteceu de dentro para fora. A lógica da nossa fé, da nossa justiça, do nosso amor, do que nós julgamos ser pecado, certo e errado, não cabe na cabeça de quem não tem o reino. Algumas cabem, outras não. Porque isso tem a ver com uma transformação de dentro para fora. Mas você vai fazer o que é a sua crença. Porque quando não tem um radar, você passa dos 50 por hora. Porque não tem lei que mude o que você pensa. Porque se não tiver câmera e ninguém vendo, a gente faz o que está errado. Porque não, a lei não me transforma. Poxa vida, o Brasil tem essa coisa errada. Tinha que ter uma lei para isso. Pode fazer quantas quiserem. Lei não transforma o ser humano. A lei pune o que fez errado. Mas transformação é de dentro para fora. É evangelho, é morte e novo nascimento.
Não é eu ficar achando que o Fu Manchu trouxe a nova lei e ele vai mudar. Não vai, irmão. Você vai contribuir com a sua opinião num pleito, num plebiscito, numa audiência pública, dentro da área de ação que você tem na sociedade civil organizada? Óbvio, claro que vai. E os seus pressupostos de fé vão ser expostos nos teus discursos. A única coisa que você não pode é achar que transformação é um papo goela abaixo dos outros. Fé não tem a ver com uma transformação externa, nem com oposição ou obrigação. É desejo de morte e novo nascimento. Se você entender isso, presta atenção. Se você entender isso, você não vai conseguir. Você não vai conseguir criticar todo mundo e nem endeusar todo mundo. Você vai examinar tudo e reter o que é bom. Porque você vai enxergar que esse é um mundo que jaz no maligno, mas as pessoas decaídas ainda têm sinais da boa criação de Deus. E você vai encontrar coisas justas e boas em vários setores, mas nenhum deles é Deus, e nenhum deles é perfeito, e nenhum deles é completamente destruidor. Assim como nós, que não somos completamente perfeitos, e nem completamente um lixo. A gente vai ter mais maturidade. Em Efésios 1, 22 e 23, diz assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse verso está na música que a gente acabou de ouvir, que a gente canta aqui. Toda a glória de Deus estava em Cristo. Tudo que de Deus era cabível e necessário para o ser humano estava expresso em Jesus. A glória de Deus foi vista ali. Sua misericórdia, seu perdão, seu amor, sua graça, sua justiça, sua verdade, sua bondade, sua benignidade, o seu abraço, a sua retidão, a sua santidade, a sua exortação, estava tudo lá nele. E o texto diz que para que isso fosse completo, Deus pegou o Cristo e deu ele de presente para a igreja, que se transformou o seu corpo, do qual ele agora é o cabeça. Isso aqui é o maior milagre da face da terra. A comunidade dos nascidos de novo, que viram o corpo de Jesus com mão, pés, braços, andando no meio deles, ensinando, tocando, partindo o pão, comendo do pão, bebendo do cálice, ensinando a verdade, falando do reino. E essas pessoas queriam seguir a Jesus por onde ele andava, porque ele tinha palavras da vida eterna. De repente ele vai para a cruz, morre, ressuscita e sobe aos céus. E aí, de uma maneira misteriosa, sobrenatural, ele se torna espiritualmente o cérebro de todo mundo. E todas essas pessoas passam a agir debaixo da mesma direção do Espírito, dos mesmos valores e princípios, do mesmo amor, da mesma paz, da mesma bondade, da mesma justiça, da mesma retidão, da mesma temperança, da mesma alegria, da mesma misericórdia, da mesma graça, porque agora aquele corpo que andava na face da terra virou cabeça, virou a mente, virou o cérebro, da onde todos os inputs entram no seu corpo, que agora não é mais uma pessoa, mas uma multidão espalhada pela terra. Nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos o abraço, nós somos o carinho, nós somos a justiça, nós somos a palavra da verdade que saía da sua boca. O seu corpo, por isso é chamado de corpo, é o que continua andando na terra, demonstrando aos homens que Deus está no nosso meio. E quando perguntam para nós por que fazemos isso, o irmão cristão que mora na Argentina, em Portugal, no Sudão, na Rússia, na China comunista, no Japão, em qualquer lugar, dá a mesma resposta: eu tenho a mente de Cristo. Essa assembleia de pessoas que não estão dentro de um mesmo prédio, espalhadas pela face da terra, distantes por milhares de quilômetros, mas que pensam da mesma forma e fomentam os mesmos valores, e a mesma graça e a mesma fé, é chamada igreja. Isso é a igreja de Cristo. Apesar de nos reunirmos num prédio, Efésios 3:8,
diz assim, Paulo dizendo: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação, o momento do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, potestades nas regiões celestiais, e ele ainda completa, segundo o eterno propósito, desde sempre. Esse sempre foi o propósito de Deus que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde sempre o propósito era de que por vocês, minhas criaturas, a minha glória fosse vista. Eu já falei aqui uma vez, imagina que, exemplo hipotético, ao invés de Deus enviar o seu filho, tivesse enviado os seus gêmeos, Jesus e Genésio, sei lá, Jesus e Josué, qualquer nome. Enviarei os meus 2 filhos gêmeos, né? E os dois começassem o ministério aqui na terra. Não aconteceu isso, mas imagine. Você acha que esses dois concordariam? Sim. Você acha que algum dia eles iam brigar porque está fazendo o reino de Deus diferente? Claro que não, porque seria o próprio Deus em carne, né? É o próprio Deus, na verdade, só que dividido em 2, imagina. Eles fossem conversar um dia e um dissesse: rapaz, eu falei para Pedro, atrás de mim, Satanás. O outro dia eu falaria a mesma coisa. Você imagina? Se um dissesse assim: sabe que eu fui fazer um discurso e eu falei bem-aventurado, rapaz, eu fiz igual lá na Zona Leste, você não acredita? A mesma pessoa. 2 filhos de Deus. Esses 2 filhos de Deus não queriam procurar um pastor para fazer um aconselhamento, que eles não estavam se dando bem. São 2 filhos de Deus. Eles não estariam fazendo a sua vontade, nem trabalhando por si próprio. Eles fariam a vontade do Pai que me enviou para realizar a sua obra. Esse é o nosso alimento. Os 2 negariam a si mesmos e fariam tudo aquilo que Deus quisesse. Inclusive estariam na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por que nós, como filhos de Deus, temos tantas desavenças? Porque a gente não age como filho de Deus. Pronto, está respondida a pergunta. Porque o reino de Deus luta para crescer dentro de nós. Não dá para forçar a barra de fora para dentro, mas ele é uma pequena semente que, quando cai no coração, vai crescendo e crescendo, vai se enraizando em nós e vai pondo para fora o que somos e trazendo para dentro aquilo que é do Senhor. Novo nascimento. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida na terra por nós. Não sei se em algum momento da história do nosso país nós tivemos tantas emissoras de rádio, televisão, internet falando do Evangelho. Entre aspas, Evangelho, ok. Mas a gente nunca viu o nosso país tão perdido em ódio, divisão, discussão. Tem muito pouco a ver com o que a gente fala e anuncia pela FM ou pela TV. Tem muito mais a ver com quem somos e o tipo de luz que nós brilhamos no meio das trevas para que as pessoas saibam que o reino de Deus está em nós. É muito blá blá blá, é muita espuma sem chope, é muita conversa sem transformação, é muita falta de compreensão, muita falta de compaixão, muita falta de sabedoria, muita falta de tolerância, muita falta de amor. Nós temos muito da humanidade que decide o que é o bem e o mal e pouco do espírito que diz: morra para nascer de novo. Essa é a pura verdade. Lucas 18, 15 e 17, Jesus diz assim: quando trouxeram as crianças, os discípulos não queriam que elas ficassem. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham até mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade lhes digo, quem receber o reino de Deus como uma criança, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Isso aqui é muito legal. Você nunca vai entrar no reino de Deus se o reino de Deus primeiro não entrar em você. E tem que ser como uma criança, pura, simples, sem resistências, que acredita, que é crédula, que abre o coração, que abraça. Uma criança sem intolerância, sem resistências para dizer isso ou aquilo, está certo, está errado, guarda baixa. Quando pessoas me perguntam: o que eu preciso fazer para ir para o reino de Deus? A resposta é: nada. Se o reino já está em você, você já está lá. O problema é que dentro de você continua tendo amargura, maledicência, injustiça, ódio, ganância.
E você quer ir para o reino de Deus para quê? As coisas que você gosta são do reino do inferno, não são do reino de Deus. Eu não entendo porque você gosta dessas coisas e no futuro quer estar no reino de Deus. Vai ser um lugar chato para burro para você. Você não vai conseguir se encaixar lá. Com as pessoas louvando a Deus, se amando umas às outras, não dando mais vazão a si mesmo, sem o pecado. Eu sei que isso que eu estou falando é algo hipotético. Mas por que as pessoas se preocupam em ir para o céu se elas não querem o céu dentro delas? É antagônico. Uma criança é aquela que quando é anunciado ela recebe. Se ela recebe, ela já está dentro. Não é um estudo sobre céu e inferno e não quero entrar nesse assunto. Mas vamos falar de eternidade com Deus, é para quem já tem a eternidade de Deus dentro de si. Não é uma coisa que eu pago e compro um bilhete ou o direito de entrar. É algo que já entrou em mim, eu não consigo ficar sem ele. Por isso que o reino de Deus não é apenas aquilo que viveremos na plenitude da eternidade sem o pecado. Ele já é aquilo que nos ocupa, aquilo que permeia as nossas relações. Por isso que as pessoas veem a luz de Deus brilhando e glorificam a Deus, sem palavras. Ah, você, hein? Tua vida está desgraçada, arrebentada. Você, hein? Você é um safado, você é um sem vergonha, ninguém te aguenta. Sabe o que você precisava? Ir para a igreja, para se converter. E o outro diz, para quê? Para ser um intolerante, grosso, mal educado e acusador que nem você? Fico onde eu estou. Por que eu quero que a pessoa vá na igreja para conhecer Jesus, se ele está diante de um santuário do Espírito e as atitudes dessa pessoa não mostram que a igreja está ali ao lado dele? Eu quero que a pessoa vá num prédio para ouvir a palavra e ouça de uma vida que eu não sou capaz de viver em frente a ele para que ele deseje conhecer a Deus? Essa é a hipocrisia de uma fé que não é fé, de um movimento religioso vazio sem a transformação do Espírito de Deus. Paulo diz em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não tenho mais vida. A minha luta é lutar contra mim mesmo, meu desejo e minha vontade, para que o reino de Deus cada vez mais cresça e eu diminua, como disse João Batista, e seja visível e palpável a transformação de Deus em mim. É exatamente por isso que nós que somos cristãos entendemos que o sinal de que o Espírito de Deus está numa pessoa não é nem poder, nem milagre, nem sinais. Porque tem muitas religiões e muitas entidades espirituais que também demonstram poder e fazem sinais, inclusive curas e coisas transcendentais. Mas o grande sinal de que o Espírito de Deus está numa pessoa é que ela morreu para si mesma. É que na hora do vamos ver, ela tinha vontade de dar com o porrete, mas ela teve domínio próprio. Ao invés de fazer o que ela queria, o seu desejo, ela deu lugar à vontade de Deus e obedeceu ao Senhor. Ela esmurra o seu próprio corpo, como Paulo diz. E ela diz, miserável homem que sou, as coisas que eu gostaria de fazer eu não consigo, e as que eu não queria fazer é que eu acabo fazendo. Eu não quero mais viver isso, eu quero morrer um pouco mais a cada dia. E como um filho de Deus, ele vive de morte em morte e de ressurreição em ressurreição. Todo dia ele levanta, luta contra si mesmo para que renasça um novo homem. E a cada dia ele vai resgatando e vivendo na sua santificação a imagem de Deus restaurada na vida dele. Esse é o plano de Deus, diz Paulo, eterno, de revelar na sua igreja o seu Filho. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, a partir de Cristo. Isso é o Evangelho vivido por nós. Aliás, também foi Paulo que disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou na igreja ouvir o Evangelho para eu receber poder. Você não recebe poder, o Evangelho já é o poder. Não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus é a transformação do ser humano. Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo. A gente para pensar que nós cremos mais em crendices do que no que diz a palavra. O plano de Deus para nós é que nós possamos iluminar o que está ao nosso redor com a luz de Cristo. O novo nascimento dá aos indivíduos uma nova humanidade.
o novo nascimento nos lança numa nova humanidade. Cada vez nos parecemos menos com o homem Adão e mais com o homem Cristo. Esses nascidos de novo trazem à luz uma nova comunidade, a comunidade dos nascidos de novo. E os nascidos de novo recebem individualmente uma nova identidade, a imagem de Cristo restaurada em suas vidas. E essa nova comunidade que emerge da união dos nascidos de novo, demonstram as suas relações, o seu amor e a sua compaixão, uma luz e um reino que não é igual aos reinos humanos. Uma lógica de vida que não é igual àquilo que se encontra na terra. Ainda que por todos serem criaturas de Deus, eu possa encontrar muitos sinais das coisas boas que Deus colocou no ser humano nessa terra. Mas eu entendo que de verdade o que me coordena e o que me rege é o reino. A regência do Evangelho dá o contorno de uma nova cultura, de uma nova lógica existencial, de um novo jeito de encarar o outro e encarar a mim, de um novo jeito de encarar a comunidade e a individualidade, com justiça, porque tudo emerge de Cristo e do Evangelho. E é por isso que a gente não consegue, ainda que encontre coisas boas em várias áreas, dizer que somos completamente governados por qualquer tipo de filosofia ou ideologia, seja ela humanista, política, social, econômica, que a gente encontre nessa terra. Porque nós encontramos uma outra vida e descobrimos que não pertencemos mais a este mundo. E ainda que possamos contribuir com a nossa luz e com o Evangelho de Deus, com tudo aquilo que está ao nosso redor, nós temos plena convicção de que essa transformação é de dentro para fora e isso eu não consigo controlar. Ao mesmo tempo que eu sou livre e liberto de ser um cara subserviente a qualquer uma dessas ideologias. Isso não faz de mim alguém melhor ou achando que sou melhor do que os outros, muito pelo contrário, me torna humilde para ir para a cruz. Porque mesmo Jesus, sabendo de tudo isso e sendo o rei do novo reino, ele foi crucificado pelos pecadores. Ele foi cuspido. E você pode dizer, e nós, Zé? Vai depender de você. Se você quiser no braço da tua força, você vai resistir na cacetada e no porrete. Ou você vai dizer, perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Porque nós vivemos uma outra vida diante de pessoas que têm uma vida nessa vida. Porque a nossa vida foi invadida por uma outra vida que não a nossa. Por uma outra razão e uma lógica que não a nossa. E a gente vive diante dos homens aquilo que Cristo vive dentro de nós. Nossa vida individual e nossas relações demonstram que o Rei está vivo. Que o cabeça está entre nós. Isso é o Evangelho de Cristo. Olhando para o Novo Testamento, para os Evangelhos, para as epístolas, que são o Evangelho em prática. Você percebe essa igreja que emerge depois da ressurreição. Gente que teve um novo nascimento. Vamos estudar o livro de Atos a partir de março, demonstrando que essa igreja causava espanto no meio das pessoas. Eu sei que você e eu sabemos e temos consciência de que o que os romanos fizeram com os cristãos nas arenas é um crime. Mas o que espantava eles é o fato de que eles iam para as arenas cantando e louvando. E quanto mais eles matavam cristão, mais cristão aparecia, a ponto do império ter que se virar cristão. Eu sei que nós temos o direito de lutar pelos nossos direitos, mas o que espanta o inimigo é gente que abre mão do seu direito para ir para a cruz. Eu sei que você vai me questionar e dizer que isso está errado. E que nós não nascemos para sermos perseguidos. No reino eterno, não mesmo. Mas nessa terra,
nessa terra cada vez menos haverá lugar, cada vez menos haverá espaço, até que o espírito do anticristo permeie todas as mentes. Mas isso a gente já sabe porque está escrito. Nós não nos sentimos bem porque somos aceitos na sociedade em que estamos. Nos sentimos bem porque o reino de Deus nos aceitou mesmo sendo pecadores. É muito difícil isso, irmão. Ser evangélico é fácil. Difícil é você ser um cristão pronto para entregar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas isso começa na tua casa. Quando a tua esposa briga com você e você diz, ela está certa. Ou quando o teu esposo diz alguma coisa para você e você corajosamente diz, você está certo. Dizer que o outro está certo? Não, esse é o mundo onde eu faço o que eu quero, eu escolho ser o que eu quiser ser, dane-se você, e você tem que abrir espaço para que eu tenha o direito de ser escravo da minha vontade. Mas o reino de Deus é das pessoas que disseram, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, que diminua eu e Cristo apareça, e eu possa brilhar a luz de Cristo, para que os homens reconheçam a claridade de Deus. Porque em Filipenses, para encerrar, no capítulo número 2, verso 12, diz, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, olha só, é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar. O que eu desejo e o que eu faço já não é mais produzido pela minha vontade. É Deus quem efetua dentro de mim uma nova vontade e para fora de mim uma nova realização. Segundo a sua boa vontade, não segundo a minha. Façam tudo sem murmurações e discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Esse mundo de trevas, é vocês que brilham para mostrar o caminho. É vocês que brilham para botar panos quentes. Vocês são o sal no meio da terra onde as coisas apodrecem. É vocês que são a luz para dizer, gente, deixa eu iluminar aqui, vocês estão está no escuro, vocês estão se batendo. A igreja é o corpo de Cristo que mostra a glória de Deus para esse mundo. Se o sal for insípido, com o que a gente vai salgar? Se a luz foi colocada embaixo da poltrona, como é que a gente vai iluminar? Se o nosso discurso se iguala ao que já existe nessa terra, o que a gente vai salgar e o que a gente vai iluminar? O plano de Deus é a nossa morte. E isso é muito difícil, porque eu tenho uma resistência danada para matar a minha vontade e ser o que Deus quer que eu seja. Mas se eu fizer isso, vai ser melhor para os meus filhos, para a minha mulher, para o meu marido, para os meus amigos. Quanto mais eu fizer isso e mais a imagem de Deus estiver em mim, mais o mundo vai conhecer quem Deus é. Não porque a gente fala, mas porque o querer e o efetuar de Deus está em nós. Mesmo assim, isso não é uma garantia, porque não é de fora para dentro. Mas se há uma maneira, como eu e você um dia conhecemos a Cristo e não foi na cacetada, nem na imposição. Se há um jeito de estalar os dedos e dentro de mim vir uma lógica dizendo, não sou eu, é Cristo. Eu sou um pecador, eu preciso dele. Eu preciso começar tudo de novo e do zero. É a divina semente, que misteriosamente eu não sei te explicar. Mas é uma obra que Deus faz dentro daqueles que creem. Eu não sei se eles creem antes dele fazer, assim dizem os calvinistas, ou primeiro a gente crê e depois ele faz, assim dizem os arminianos, mas Deus não é nenhuma dessas duas coisas, e eu não me meto a querer descobrir a mente de Deus. Eu só sei que não é por força nem por violência, mas é pelo seu Espírito. Você não vai mudar nada, mas você pode sinalizar. Você não vai acabar com as trevas, mas você pode iluminar um pouco. Você não vai conseguir acabar com toda a podridão,
mas você consegue salvar algumas peças de carne salgando com o reino de Deus. E do resto, a gente vive em paz.